em relação a esse cenário, né? Em relação a essa... não tem outra palavra, mas ao cenário que a gente está vivendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, no nosso vale principalmente, em relação às enchentes que aconteceram, as cheias que teve empresas que ficaram aí 10, 15 dias paradas, tem empresas que ainda não voltaram, hoje é dia 31 de maio, a enchente aconteceu foi na virada, né, de abril para maio, né? 29 e 30 já começou a subir, e daí no dia 1º ali, que foi na 1º de maio, que foi o dia do trabalhador, que era feriado, foi o boom, onde foi lá em cima. Então nós já estamos aí há 30 dias, mais de 30 dias nessa função, né? Aqui a região, aqui na frente, sempre falo, né, para quem me acompanha nos stories também, aqui a nossa região aqui na frente ainda está devastada, vários comércios não voltaram, algumas empresas maiores também não voltaram, tem toda essa função de locomoção aqui entre as cidades, né, de pontes que caíram, que está muito complicado, a questão logística, a gente ainda aqui também está sofrendo com a questão da região metropolitana, que ainda tem água, e muitas entregas, muitas coisas não estão acontecendo aqui para nossa região, então o cenário é de caos, né, de totalmente caos, assim, em relação a isso. E muito em função disso, eu quis, né, manter essa conversa, trazer essa conversa com vocês, e quero deixar vocês falarem a respeito disso, sobre, assim, num cenário desse, qual que é a primeira coisa, assim, porque, beleza, eu sei que tem empresas que já tinham caixa, eu sei que tem empresas que tinham, né, daqui a pouco seguro, e tem muitas empresas que não, porque essa pegou muita gente desprevenida, pessoas que nunca se imaginaram numa situação de enchente, né, e de ficar parado, pegou a água ou não conseguiu voltar por falta de energia, por falta de outras coisas. Então, nesse cenário, nessa realidade atual agora, quem está voltando, quais são as primeiras medidas que esse empresário, que essa empresa, que essa pessoa pode tomar? E aí é óbvio que uma empresa com 200, 300 mil funcionários vai ter uma medida, né? E uma empresa com 5, 10, 15 funcionários vai ter coisas diferentes. Mas, assim, no geral, como que a gente pode construir, qual que é a primeira mentalidade que a gente poderia pensar a partir disso? E só antes, aproveitando mais um gancho, se vocês ouvirem aí efeitos sonoros como esse que está acontecendo agora, é porque aqui o nosso prédio foi duramente afetado pelas cheias, então as salas térreas aqui do prédio ainda estão sofrendo a parte de manutenção, de reforma, de troca de vidro, gesso e tudo mais. Então, isso é inevitável, está acontecendo. Então, ao longo do episódio, vocês podem ouvir alguns barulhos de furadeira, de marteladas, mas é por toda essa situação. E assim, é uma situação onde todo mundo está se ajudando, tentando pegar junto. Então, só para deixar esse aviso aí para vocês, tá bom? Agora com vocês. Eu acho que a gente, também por ter negócios, acabou de uma forma ou outra sendo afetado. Eu acho que é uma situação totalmente atípica e que isso faz com que a gente tenha que agir de uma forma rápida, né? Então, o primeiro ponto é que nem tu comentaste, uma questão de mentalidade, né? Então, ele é um cenário de muita dificuldade, onde a gente tem que trabalhar nossa mente para pensar nas soluções, né? Então, a gente tem que ver ali quais são os nossos prejuízos, enfim, mas não dá para a gente focar nisso, porque senão acaba perdendo tempo, digamos assim. Então, a gente tem que ter uma certa agilidade. Como eu vejo, né, isso, e como a gente agiu dentro dos nossos negócios, é um momento de sobrevivência num primeiro momento, né? Então é tu fazer um levantamento do que aconteceu, de que forma tu foi afetado ou não. Colaboradores, muito importante, né, nesse momento, entender quem foi afetado, quem não foi, ter essa empatia de ver qual a necessidade deles, o que precisa, o que não precisa, porque ao mesmo tempo que a empresa ela tem que continuar, né, a rodar, a gente tem que entender como é que essas pessoas elas estão, né? Então a gente teve colaboradores que foram afetados, que estavam em abrigos. Então nesse momento é sobrevivência, né? Então manter ali a sobrevivência dessas pessoas, ter as necessidades básicas atendidas é muito importante. Então, os primeiros dias a gente se concentrou muito nisso, né? E aí, depois disso, aí é importante ver de que forma que tu pode retomar, né? Se tu vai retomar de uma forma mais reduzida ou não, entender quais são os pontos onde tu tenha que mudar o teu negócio, digamos assim, né? Então, dentro da minha especialidade, dentro do que eu oferto de serviço, dentro do que eu tenho de produto, dentro do que eu consigo com fornecedores, enfim, o que eu consigo trabalhar que nessa situação eu vou conseguir ter algum tipo de receita, né? Então, foi algumas formas que a gente fez. E a partir daí,
que é muito importante e que às vezes nem todos os negócios têm é um controle financeiro. Né, entender ali o que eu posso ter de receita, quais vão ser meus gastos, ter esses dados armazenados acaba sendo muito importante para tu poder gerir agora nesse momento. Né? Então, ver de que forma tu consegue ajustar isso, ver a questão de dívidas, o que tu tem, o que tu não tem, o que tu consegue negociar, né? Isso falando de um modo mais amplo, né? Porque, pelo menos assim, a gente entende que não é uma coisa que vai ser passageira, né? Então, as águas baixaram, mas isso vai ser um reflexo que vai ser por muito tempo, né? Então, tu tem que já ir criando essas medidas de contenção para ver o que tu vai fazer, né? Então, o que tu consegue reduzir de custos, o que tu consegue ajustar de dívidas, o que tu consegue negociar com fornecedores, né? E a gente pode aprofundar isso mais, mas acho que esses são os primeiros passos, tá? Também o Jonas aí vê qual é a visão dele em relação a isso, mas para nós, como a gente agiu foi dessa forma, né? Então foi uma questão de sobrevivência, ver como as pessoas estavam, como a gente poderia ir retomando aos poucos, a gente não conseguiu retomar 100% também, ver onde é que tem oportunidades de mercado ou não para que a gente consiga manter a empresa, né? Porque isso é muito importante, a gente manter a empresa, o foco principal é manter o emprego de todo mundo. Então, o que a gente pode ofertar nesse momento e ao mesmo tempo que é algo que impacta muitas pessoas, sempre tem um público que ele vai ser afetado, mas que ele ainda vai ter... vai estar bem financeiramente para consumir teu serviço ou produto. Então, identificar esses públicos acaba sendo importante e aí o controle financeiro ele vai ser fundamental pro daqui para frente. Né? Depois que passou por tudo isso, aí o controle ele tem que ser muito rigoroso para tu conseguir manter o negócio. Acho que a questão da organização é o principal, né? A gente conseguir se organizar e aí ações de imediato que podem ser feitas, inclusive ações que eu também acabei fazendo lá na empresa, né? O Thiago comentou da renegociação. Eu acho que tudo a gente consegue fazer conversando, né, com fornecedores, com clientes. Então, se daqui a pouco você tem um negócio ou que atende diretamente o público ali final, principalmente, uma ação é estender prazos, né? Eu acho que isso é extremamente importante, foi algo que eu fiz, né, estendi muito o prazo de pagamento lá da minha empresa, dos meus clientes, só que, claro, que para mim conseguir fazer isso, eu preciso fazer uma renegociação do outro lado, porque eu preciso de caixa para pagar os meus fornecedores. Então, tudo é na conversa, né? Ao mesmo tempo que eu aumentei essa renegociação para os meus clientes, eu conversei com meus fornecedores para também aumentar o prazo, né? Então, é um período de todo mundo se entender, se ajudar e fazer a máquina girar novamente. Então, em paralelo a isso, para tentar um reforço de caixa, eu também... parte do meu faturamento vai ser destinado às pessoas que foram afetadas pela enchente. Então, tem bastante gente que tem condições ainda assim de pagar à vista um serviço. Então, a gente conseguir também ajudar as outras pessoas ao mesmo modo que está equilibrando um pouquinho teu caixa para conseguir parcelar em mais vezes para quem precisa, eu acho essencial. Então, a gente sempre fala que o empreendedor, né, ele tá do dia a dia, ele tá matando um leão, ele tá buscando soluções diferentes para o seu negócio. E aí, dentro disso, ele tem que ver o que ele consegue fazer para ajudar mais as pessoas, que a primeira preocupação, claro, é o lado pessoal, como o Thiago falou, com os colaboradores, mas o teu negócio tem que sobreviver, né? E aí a gente sabe que os efeitos daqui a pouco imediatos aqui são complicados, mas esses efeitos vão se perdurar ao longo dos meses. Então a gente tem que também, como empresário, como empreendedor, tentar manter o nosso negócio girando, né? Os nossos colaboradores, né? Claro que cada empresa foi afetada de um jeito diferente, mas tentar manter os colaboradores para manter o poder de compra dos mesmos e a gente fazer a economia seguir girando aqui. Então uma preocupação que eu tive desde o início também lá é, cara, eu não vou mandar ninguém embora. Né? Como eu falei, não é momento para a empresa crescer, infelizmente, é momento para a empresa sobreviver. E isso passa por a gente manter o mercado vivo e o mercado girando. Então não adianta a pessoa pensar somente no seu umbigo, dizer agora eu vou crescer, se daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses não tem mercado para girar. Então a gente tem que pensar num todo,
né? Como empresário, como pessoa, tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no futuro dos seus colaboradores, no futuro da sua empresa. E isso passa por medidas que a gente vai tomar agora. Então, acho que a primeira questão de organização financeira, ver dentro dessa parte o que eu consigo fazer de postergar pagamento dos meus clientes, que meus clientes podem pagar mais vezes para mim, fazer essa negociação também com os fornecedores que tu tem. E claro, se puder ajudar nesse meio tempo, buscar ajudar as pessoas que estão à nossa volta, buscar ajudar as outras empresas para a gente continuar crescendo como um todo. Né? O Vale sempre foi um vale rico, né? Não a nossa região. Nossa região é uma região muito rica. Então a gente tem totais condições de dar a volta por cima. Só que a gente precisa hoje num pensamento mais macro e não tão micro. Então não pensar somente em mim e na minha empresa, mas em tudo que gira à volta dela. Sabe que eu fecho com isso e acho muito interessante. E a gente aqui, diretamente, eu nunca tinha sido afetado, então, pela enchente, né? Pelas outras que tiveram grande, a gente não foi afetado, essa a gente foi. E a gente fez exatamente isso, né? O primeiro pensamento é sempre com as pessoas, família, pessoas, enfim, próximas, né? Com o ser humano. E no segundo momento putz, beleza, fui afetado, o que eu posso fazer agora, né? E entra em contato com o cliente, ver como está a situação de cada cliente, no meu caso aqui, né? Com a empresa de cada um, alguns foram devastados, pediram para segurar projeto, e outros que não foram afetados diretamente, como é o caso que a gente está falando, cara, a vida que segue, sabe? Agora, o que foi importante, e que eu acho que é importante esse aviso também, esse cenário de medo, ele muitas vezes as pessoas retrocedem e ficam assim, beleza, mas eu tinha uma conta para pagar, tá, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não vou pagar. Um exemplo, né, eu tenho parceria com XYZ parceiros, né, não, mas eu não vou pagar porque eu não sei. Cara, esse é justamente o momento onde quem tem condições de voltar a operar, voltar a girar, fazer as coisas acontecer, tem que fazer, porque senão paralisa tudo. Então foi uma das coisas que a gente adotou aqui, e óbvio, precisa ter a cabeça em dia para conseguir fazer isso, mas eu também penso como muito do que o João estava falando em relação ao futuro. Essas pessoas que, principalmente as que foram mais duramente afetadas, que estão em abrigos, que perderam tudo mais, essas pessoas só vão conseguir voltar a estabelecer uma vida digna com emprego. Dependendo do auxílio do governo, elas não vão... dura 2 meses, não sei quanto tempo que é, mas enfim. Agora, para voltar a ter dignidade, essas pessoas precisam de emprego. Se as empresas não voltarem, se as empresas saírem da região, se as empresas simplesmente demitirem, não contratarem, cara, viram uma bola de neve que vai durar meses, talvez anos para se recuperar. Que a gente não sabe ainda, né? Eu acho que o impacto ele ainda está sendo digerido, então não se foi feito um levantamento assim, preciso em relação a isso. Mas em relação às empresas, principalmente, que é o assunto que a gente está falando, as informações, as estatísticas são muito preocupantes do número de empresas, de pequenas e médias empresas que foram afetadas. Então, acho que uma medida que a gente adotou, que é o que vocês estão reforçando, e eu gostaria só de destacar isso, quem pode fazer as coisas girar, quem pode voltar às suas atividades, quem pode pagar as coisas, cara, precisa voltar a fazer. Não é o momento de segurar, né? Então, se tem parceria, se tem fornecedor, se tem projeto andando, não tem porquê. Né, volta a fazer a economia girar e vai lidando com essas situações que nem vocês comentaram. Então negocia com os prazos do que tu tem que pagar, negocia com os prazos dos teus fornecedores, porque todo mundo tá entendendo, né, pelo que a gente acompanhou aí. E muitas empresas se adiantaram e postergaram ali prazo de pagamento sem pedir diretamente. No meu caso aconteceu, vários boletos eu fui pagar, tipo nos dias ali quando voltou a questão de energia, internet e tudo mais, dia 12, dia 13, dia 15, e aí eu vi que o vencimento tava lá para 20, 25, tava para o final do mês. Então são medidas que ajudam, né? E assim, pelo menos tu ganha um fôlego ali de 2 semanas para voltar, vai entrar dinheiro, aí depois eu vou pagar lá. Então acho que esse é um ponto muito importante.